Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo, sou professor de Estatística e professor de Ecologia. E aula passada, no vídeo anterior, nós conversamos sobre fluxograma e sobre unidade amostral e universo amostral. Então hoje nós vamos falar sobre mais um conceito importante para levar em conta quando nós estamos fazendo uma amostragem, quando nós estamos planejando um experimento científico, e mais uma questão relevante sobre quanto amostrar. Bom, então, um conceito super importante quando nós estamos fazendo uma amostragem é quantas amostras nós precisamos. De maneira geral, não existe um número preciso para dizer nós temos que amostrar 10 parcelas, ou 10 unidades amostrais, ou 20 unidades amostrais, ou 5, ou 3. Não existe esse critério de corte. Mas, de maneira geral, quanto mais unidades amostrais vocês fizerem no estudo de vocês, mais precisa vai ser a estimativa do estudo de vocês, mais robusto vai ser o teste estatístico que vocês forem aplicar. O que os livros trazem, muitas vezes, é um número cabalístico, que é como se fosse o número mínimo de amostragem. Então, vamos supor, alguns livros dizem que se vocês estão analisando, fazendo uma análise com um único fator, com uma única unidade, testando um único experimento com um único fator simples, você só precisa de, no mínimo, 10 unidades amostrais. Ok. 10 é melhor que 5 e é pior que 20. Se você puder fazer 20 unidades amostrais, é muito melhor que 10. Se você puder fazer 100 unidades amostrais, é muito melhor que 10. Quanto mais você fizer, melhor vai ser para o teu trabalho, mais representativa vai ser aquela amostragem do universo amostral de interesse. Então, quanto mais você amostrar do teu universo amostral, mais robusta vai ser a tua conclusão sobre aquele determinado tema. Então, para ilustrar isso, eu trouxe um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha uma planta e essa planta tenha uma infecção por fungo. A minha pergunta central é: qual é o grau de infecção ou qual o grau de infestação dessa planta por esse fungo específico? Vamos supor que eu só consiga fazer uma unidade amostral. Essa unidade amostral eu preciso que ela cubra o meu universo amostral de maneira homogênea. Então a minha planta é o meu universo amostral e eu vou fazer uma parcela, eu vou fazer uma amostra, uma unidade amostral. Essa amostra, se ela cair nessa folha aqui, essa amostra ela vai aparecer como não infectada, porque o fungo está nessa folha. Agora, se eu tivesse feito duas amostras, uma aqui e uma nesse ponto aqui, eu ainda assim teria duas amostras não infectadas. Se eu tivesse 10 amostras ao longo de toda essa planta, uma dessas amostras poderia de fato cair nessa região infectada. E aí eu já começaria a ter uma representatividade de quanto desse universo amostral está infectado por esse fungo. Se eu fizesse 100 unidades amostrais ao longo desse universo de interesse, que é a minha planta, fatalmente algumas dessas amostras cairiam nessa secção que está infectada por um fungo. E obviamente eu conseguiria ter uma precisão maior sobre quanto dessa planta está de fato infectado ou não. Vamos supor que das 100 amostras que eu fiz ao longo de toda essa planta, apenas 2 amostras caíram aqui próximo desse grau de infecção. Então eu saberia que das 100 amostras, somente 2 estão de fato infectadas pelo fungo. Isso me daria uma porcentagem, um grau de infecção, por exemplo, de 2% dessa planta. Então eu conseguiria estimar esse grau de infecção de maneira muito mais precisa à medida que eu aumento o número de unidades amostrais. Então, quanto mais unidades amostrais no meu universo de interesse, melhor. Bom, nós também temos um outro ponto a se pensar quando nós estamos fazendo uma amostragem. Vamos supor que eu decida fazer 100 amostras nessa plantinha, nesse universo de interesse. Onde que eu vou alocar, onde eu vou posicionar as minhas 100 amostras? De maneira geral, a maior parte dos testes estatísticos pedem que as tuas amostras sejam independentes e representativas do universo amostral. O que isso significa? Vamos supor que todas as minhas 100 amostras tenham caído somente nessa folha aqui. Se eu alocar todas as minhas amostras somente nessa única folha aqui, o meu grau de infecção dessa planta vai ser 0. Eu vou errar
a estimativa do grau de infecção, porque a infecção está toda concentrada nessa folha. Agora, se eu tivesse concentrado as minhas 100 amostras nessas duas folhas, eu ainda assim teria errado a estimativa do grau de infecção, porque a amostra infectada está em uma terceira folha. Então, como fazer para essas amostras representarem o todo? Essas amostras elas precisam ser distribuídas ao longo de todo o universo amostral. O que isso quer dizer? Que cada uma dessas amostras precisam estar em partes diferentes do meu universo amostral, mas que cubram todo o meu universo amostral. Essa cobertura do universo amostral é fundamental para você conseguir ter uma estimativa muito precisa do que está acontecendo com o teu universo amostral. Além disso, essas amostras precisam ser independentes. O que significa? Se você alocou 2 amostras aqui nessa mesma folha, ou vamos supor 10 amostras nessa mesma folha, todas essas amostras vão representar o que está acontecendo nessa única folha. Mas essas 10 amostras são representativas do meu universo amostral? Não. Elas são representativas da minha única folha, porque elas foram distribuídas ao longo de toda a minha folha, e não ao longo de toda a minha planta, que é de fato o meu universo amostral. Então, eu preciso que as minhas unidades amostrais não fiquem concentradas no espaço, ou não fiquem concentradas no tempo. Isso vai depender da pergunta de vocês, mas no meu exemplo eu estou falando de espaço, de localidades da planta, de posições da planta que estejam infectadas ou não. Eu preciso distribuir as minhas amostras aleatoriamente ao longo de todo esse universo. Aleatoriamente quer dizer sem uma escolha específica. Eu não vou botar todas as 100 amostras em uma folha ou em 2 folhas. Não, eu vou simplesmente aleatorizar, deixar que essas amostras percorram ou tenham chance de ocorrerem em qualquer um dos pontos dessa planta. Imaginem que cada um dos pontos dessa planta, da superfície dessa planta, tem uma probabilidade de ser amostrada. Eu preciso que a minha amostragem ela tenha a mesma probabilidade de cair em qualquer ponto dessa planta. Nós vamos voltar com um outro exemplo para tratar da questão de independência das amostras e de quantidade de amostras. Vamos supor que nós precisamos definir hoje, sexta-feira, o grau de infecção de coronavírus na população brasileira. Bom, o meu universo amostral para essa questão é a população brasileira, que é composta de cerca de 210 milhões de pessoas. Então, esses 210 milhões de pessoas é o meu universo amostral. Para fazer isso, eu preciso medir amostras, e essas amostras elas são de indivíduos. Nesse caso dessa pergunta, o indivíduo é uma unidade amostral. Então, basta eu coletar uma amostra de sangue, ou seja lá o que for, processar essa amostra, e essa amostra ela vai me dizer se o indivíduo está ou não infectado. Então, nesse contexto, a população brasileira é o meu universo amostral e o indivíduo é a minha unidade amostral. Mas quantas unidades amostrais eu preciso ter para representar esses 210 milhões de pessoas? 10 indivíduos no Brasil inteiro é suficiente? 100 indivíduos no Brasil inteiro é suficiente? 1000 indivíduos é suficiente? 10 mil indivíduos é suficiente? Como o nosso universo amostral é muito grande, 210 milhões de pessoas, possivelmente mesmo 10 mil pessoas é pouco para uma amostra representar o grau de infecção por coronavírus nessa população inteira. Então eu precisaria de muito mais amostras. Não sei, de repente 1 milhão, 5 milhões, eu não sei exatamente o número. Mas nesse caso, quanto mais unidades amostrais eu tiver, melhor vai ser a representatividade do grau de infecção da minha população e do meu universo amostral, que é a população brasileira. Isso do ponto de vista logístico não é muito factível, não é fácil você analisar 1 milhão, 2 milhões de pessoas e processar essas amostras. Eu nem sei se a gente tem laboratório para isso. Mas enfim, vocês já estão vendo que quanto mais a gente amostra, mais representativa essa amostragem vai ser do todo. Ótimo. Tem um outro conceito que eu falei para vocês sobre independência amostral. Cada uma dessas pessoas amostradas, ou cada uma dessas pessoas testadas para coronavírus, elas precisam ser independentes umas das outras. Vamos supor, aqui na minha casa nós somos 2 pessoas em quarentena.
Eu e a minha esposa. Se eu, por acaso, pego esse vírus na rua e trago para casa, minha esposa tem uma grande chance de contrair esse vírus, de ficar doente por causa do coronavírus. Se na minha amostragem eu resolver, por exemplo, amostrar não só uma pessoa da família, mas todas as pessoas que estejam confinadas dentro do mesmo local, eu e minha mulher, por exemplo, essas duas amostras, necessariamente, elas não serão duas amostras completamente independentes. Porque eu e minha esposa estamos sempre sujeitos às mesmas situações. Nós vamos ao supermercado, a gente interage aqui dentro de casa. Então, o que acontece com uma pessoa tem uma grande chance de acontecer também com a outra pessoa. Logo, essas duas unidades amostrais, elas são muito semelhantes. Se uma pessoa estiver infectada, a outra também tem grande chance de estar infectada. Se uma pessoa não estiver infectada, a outra também tem grande chance de não estar infectada. Agora vamos supor que eu decida amostrar os 210 milhões de brasileiros e decida quantificar a mim e a minha esposa como sendo duas amostras independentes. Na verdade, pelo que eu já expliquei agora, essas duas amostras não são independentes. No jargão da estatística, nós dizemos que essas amostras são pseudo-repetições, elas não são repetições verdadeiras, elas não são unidades amostrais verdadeiramente independentes uma da outra. Então nós dizemos que as duas são pseudo-repetições, ok? Esse é um conceito super importante. Então quando vocês forem amostrar, quando vocês forem estudar o problema de vocês precisam pensar, eu estou fazendo pseudo-repetições no meu estudo? Em outras palavras, as minhas unidades amostrais são verdadeiramente independentes? Vamos para um segundo exemplo. Se eu quiser saber o grau de infecção do Brasil hoje, eu posso lançar a mão de uma amostragem e analisar pessoas hoje. Se eu quiser saber o grau de infecção por coronavírus amanhã, sábado, eu também vou ter que lançar a mão de uma amostragem para estimar esse grau de infecção. Se eu for medido hoje, sexta-feira, e for medido amanhã, essas duas amostras não são independentes no tempo. Eu que já estou com a doença, por exemplo, eu não estou com a doença, mas vamos supor que eu esteja com a doença na sexta-feira, tem uma grande chance de eu continuar com a doença no sábado. Então, temporalmente, essas duas amostras, a amostra feita em mim na sexta-feira e no sábado, elas vão representar a mesma coisa, a mesma pessoa que simplesmente está doente. Então, temporalmente, essas duas amostras, elas não são independentes. Nós dizemos que ela é uma pseudo-repetição temporal, porque é a mesma amostra, é o mesmo indivíduo que está infectado nos 2 dias. Um exemplo que a gente sempre vê dessa questão de número de amostras e de pseudo-repetições é em pesquisas de intenção eleitoral. Vamos supor que o candidato A queira saber quantos % da população brasileira apoia suas ideias. Então, geralmente, os órgãos de pesquisa vão atrás de pessoas para saber o que elas pensam sobre esse candidato A. Então, nesse caso, eles também sempre querem tirar conclusão, se for um candidato para a esfera federal, eles também querem tirar conclusão sobre o universo amostral, que são os 210 milhões de brasileiros. E a unidade amostral, nesse caso, também é a pessoa. Cada pessoa deposita um voto. Então, a intenção de uma pessoa é o interesse, é uma amostra ao longo desse universo de interesse. Os órgãos de pesquisa, geralmente, eles visitam as pessoas para saber a intenção dela. Você vota ou não vota nesse candidato. Mas eles também fazem amostragens para diferentes classes etárias. Vamos supor que esse candidato seja mais propenso a receber votos de pessoas mais velhas, acima de 50 anos. Se a amostragem for toda restrita a pessoas acima de 50 anos, essa amostragem vai estar totalmente enviesada. Você não vai saber o que acontece com as pessoas abaixo de 50 anos. O que os órgãos de pesquisa fazem? Eles quantificam essa intenção de voto em diferentes classes etárias. Por quê? Para você ter uma ideia da população toda. A população brasileira é composta de pessoas jovens, bebês, pessoas de meia idade, pessoas idosas. Então ele precisa cobrir todo esse universo amostral. Se eu quero saber a intenção de votos de brasileiros nesse candidato A, eu preciso saber de todos os brasileiros, inclusive de diferentes faixas etárias. Então, se eu focar minha amostragem somente em um grupo etário ou em outro, a minha amostragem ela vai ser referente a esse grupo etário. Eu vou poder tirar conclusões sobre esse grupo etário e não sobre os outros. Agora, se eu quiser ter uma amostragem geral, eu preciso cobrir todos esses grupos etários. Da mesma forma como a renda.
Vamos supor que o candidato A seja mais propenso a ser votado por pessoas com menor poder aquisitivo. Se a amostragem for feita somente por pessoas cuja renda não seja alta, essa amostragem ela não vai representar todo o espectro financeiro da população brasileira. Então é preciso que essa amostragem ela cubra também pessoas com baixo poder aquisitivo, com médio poder aquisitivo e alto poder aquisitivo. Se eu escolher somente uma dessas fatias, só pessoas com alto poder aquisitivo e maiores que 50 anos, as minhas conclusões serão para pessoas com alto poder aquisitivo e com mais de 50 anos. Eu não vou poder falar nada sobre jovens que estão procurando emprego. Então, quanto maior for a minha representação do universo amostral nesse caso, melhor. Agora imaginem que exista uma vacina ou pelo menos uma substância que precisa ser testada como droga anti-coronavírus. Pois bem, para essa droga ser testada, a gente precisa fazer uma amostragem. E nesse caso, nós estamos falando de uma droga que vai ser utilizada para a população total do planeta Terra. Então, a população humana do planeta Terra é o meu universo amostral. Ok, a minha unidade amostral ela vai ser a pessoa. A pessoa é que vai receber a droga e eu vou ver como é que o corpo dessa pessoa reage à droga. Se ela vai conseguir eliminar o vírus ou o organismo ou o parasita por meio da ação daquele medicamento. Então, se eu fizer uma amostragem de uma única pessoa ou de 10 pessoas, isso não vai ter uma representatividade muito grande da população humana toda que tem no planeta Terra. Mas vamos supor que uma amostra de 200 indivíduos seja suficiente. Ok, se eu tivesse feito uma amostra de 200 indivíduos e todos esses indivíduos fizessem parte da mesma família, geneticamente há uma grande chance de todos esses indivíduos serem muito parecidos. Se eles são muito parecidos, os corpos desses organismos podem reagir de forma muito parecida à substância e à doença. Se eu focar minha amostragem nesse grupo de 100 pessoas da mesma família, pode ser que outras pessoas que têm uma genética diferente dessa não tenham um tratamento tão efetivo da droga quanto esses tiveram. Então, nesse caso, essas 100 pessoas que têm uma genética muito mais parecida, que são da mesma família, podem ser um caso de pseudo-repetição. Se eu estou fazendo estudos com drogas, com medicamentos, seja lá o que for, geralmente a gente usa organismos que sejam geneticamente diferentes entre si. Porque as pessoas do mundo inteiro são geneticamente diferentes. Então, eu preciso cobrir essa variedade de genomas no meu tratamento, na minha amostragem, para garantir que essa efetividade no tratamento, essa efetividade da droga, ela seja também representativa de todos os genomas que existem dentro do meu universo amostral. Isso é fundamental para a amostragem. Então, quando vocês forem estudar, quando vocês forem desenvolver um trabalho de pesquisa, é muito importante que vocês pensem em quantas amostras vocês vão fazer no universo amostral. Vocês precisam cobrir todo o universo de interesse e vocês precisam pensar também se essas amostras são verdadeiramente independentes. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos testes estatísticos exigem que as suas amostras sejam verdadeiramente independentes. Se elas não forem, vocês vão estar fazendo testes estatísticos que não são válidos, ou que no mínimo que têm conclusões errôneas. Então, em estudos onde as pessoas não dão muita atenção a esses conceitos, é muito fácil encontrar pseudo-repetições nos estudos. Às vezes a pessoa acha que fez uma amostragem, 2 amostras independentes, quando elas na verdade não são. Então, vocês têm que ficar atento a esse tipo de informação para não cometer pseudo-repetições. E, obviamente, quanto mais amostragem, quanto mais amostras você fizer do universo amostral, melhor para vocês.